e insinuou haver interesse por trás das acusações de Avenida Velosa. A culpa é da Avenida, né, presidente Dilma? Quer dizer que a culpa é da Avenida. Ela denuncia o mal feito e a culpa é dela. A culpa é de quem denuncia. Os valores desse país estão emborcados. Quem denuncia o roubo é que é culpado. Quem rompe e acusa e mostra os malfeitos é que está errado. Certo é quem está roubando. Esse país, rapaz, está com valores. A presidente vai criticar uma diretora que denunciou, quando deveria era bater palmas para ela. Mas este país está emborcado, completamente avacalhado. Completamente avacalhado. Só faltava essa. Para comprar um ministério, a presidente vai pegar o telefone e ligar o Rodrigo Janot, dizer, eu vou nomear fulano. Pode? Ele diz, pode não, esse aí não pode não. Pode esse? Pode não. Uma avacalhação, rapaz. Onde é que nós chegamos nesse país? Onde é que nós chegamos? Hein, Jonas Melo? Que coisa, hein? Agora eu vou dizer uma coisa. Parabéns à Avenida. A Avenida merece um aplauso do Brasil, não merece crítica não. Foi ela que denunciou a roubalheira, ela que alertou internamente na Petrobras. Aí ela está sendo criticada por causa disso. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos nesse país? 7h14, bom dia para você, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã decidida e ensolarada desta terça-feira, 23 de dezembro de 2014, o Jornal da Clube. Os deputados estaduais devem votar a proposta da lei orçamentária anual, a LOA, até a próxima sexta-feira, dia 26 de dezembro, Renato. Não é hoje, não? Não, poderá haver o governador hoje vai fazer um balanço do governo dele na Assembleia. Justamente, né? Por isso. E está previsto inicialmente para ser levada ao plenário hoje. A votação pode ser adiada devido ao pedido de vista conjunto dos deputados José Sarto Nogueira, líder do governo, e Roberto Mesquita, do Partido Verde, em reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças que aconteceu ontem à tarde aqui na Assembleia. A proposta de lei orçamentária estima a receita do Estado para 2015 em 23.605.525.401 reais e fixa a despesa em igual valor. Destes, Renato, 17 bilhões e 500 milhões de reais serão destinados ao orçamento fiscal e 5,6 bilhões ao orçamento da Seguridade Social e 420 milhões ao orçamento das empresas estatais controladas pelo Executivo Estadual, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º do regimento interno aqui da Assembleia. O poder só entra em recesso após a votação da lei orçamentária, como eu disse a você, poderá ocorrer na sexta-feira, porque hoje o governador Cid Ferreira Gomes faz uso da tribuna logo mais às 10 horas a convite do presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e de todos os deputados para fazer uma prestação de contas aos cearenses dos seus 8 anos de mandato como governo do estado do Ceará. E ontem a Assembleia realizou um seminário para os 24 novos deputados estaduais eleitos e que tomam posse no dia 1º de fevereiro do próximo ano. O evento foi aberto pelo presidente Zezinho Albuquerque e teve participação do primeiro secretário Sérgio Aguiar, de alguns diretores da casa, inclusive do nosso coordenador de comunicação, o Adriano Muniz, que explicou aos novos deputados como é que funciona o complexo de comunicação da Assembleia, inclusive a TV e a FM Assembleia. E o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Sérgio Aguiar, do PROS, ele informa que entre os dias 26 e 29 deste mês, Renato, estarão abertas as inscrições para os assessores dos 23 novos deputados possam participar de um curso específico de técnicas parlamentares necessárias ao exercício da atividade legislativa. De acordo com Sérgio Aguiar, o curso acontecerá no complexo das comissões técnicas e também será oferecido aos assessores dos atuais deputados como forma de atualização. Os deputados eleitos para seu primeiro mandato, como você falou aí, tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2015 aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aliás, 2 deputados novos faltaram, né? O capitão Wagner e o Renato Rosendo. Eles não participaram do seminário de ontem. Os demais, todos estavam lá. Walter Cavalcante, Augusta Brito, Aderlânia Noronha, Robério Monteiro, Odilon Aguiar, Laís Nunes, Naomi Amorim, Jeová Mota, Eumano de Freitas, Dora Silvana, Davi Duran, Carlos Matos, Carlos Felipe, Joaquim Noronha, Zé Ailton Brasil, Bruno Pedrosa, Bruno Gonçalves e Moisés Braz. Ficou faltando o Wagner e o Renato Rosendo. Esses não apareceram por lá ontem.
Mas ontem tinha votação também na Câmara Municipal de Fortaleza, né? E ele é vereador, o Capitão Wagner. Mas o Renato Rosendo não é vereador, não. Mas a gente deve ter outro compromisso. Mas de qualquer forma, você já expôs aí no programa essa questão que a Dilma prometeu medidas drásticas sem atingir programas sociais. A presidenta Dilma está perdida, Renato. Meu amigo, a presidente está mais perdida que segue tiroteio. Essa história de consultar o procurador-geral, como disse o Joaquim Barbosa, rapaz. A procuradoria não é órgão de assessoria da presidência da República, não, rapaz. Isso é uma avacalhação. Perguntar se pode nomear um ministro ou se ele está denunciado na Lava Jato. Nomeie gente séria e honesta que não precisa consultar ninguém, não. É só pegar o currículo das pessoas. Agora, do jeito que ela faz, só nomeia gente que está enrolado, porque o garotinho, ela quer botar no Banco do Brasil, o Jonas. Aí não dá, doutor. Aí não tem condição, doutor. Para você entender a situação, a Dilma Rousseff, ela participou de um café da manhã ontem com jornalistas e disse, durante esse café da manhã, no Palácio do Planalto, que espera um equilíbrio das contas da União a partir do próximo mandato. Para isso, Renato, serão tomadas medidas drásticas, mas quem acompanhou esse café da manhã e conversou com Dilma Rousseff a respeito dessa questão das investigações na Petrobras, ela declarou que não pretende demitir Graça Foster, presidente da estatal. Vamos ouvir o que disse Dilma Rousseff no café da manhã ontem no Palácio do Planalto. A repórter Sayonara Moreno acompanhou e traz os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que o corte de gastos do governo para o próximo ano ainda estão sendo discutidos, mas não há um valor que possa ser anunciado por enquanto. Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, ela falou que espera um equilíbrio nas contas da União a partir do próximo mandato. Para isso, serão tomadas medidas drásticas. Uma melhoria nas nossas condições, diante da possibilidade de que isso não dure eternamente, para isso nós temos de fato de fazer algumas medidas mais drásticas. Não significa, em hipótese alguma, que nós vamos reduzir os programas sociais. Teremos de ter um controle maior sobre outros gastos e teremos de fazer algumas reformas. Em relação às investigações da Petrobras, Dilma Rousseff declarou que não pretende demitir Graça Foster da presidência da estatal, porque não há provas ou fatos que indiquem falta de credibilidade da executiva pelos casos que estão sendo investigados dentro da empresa. Acho que é importante saber qual é a prova que apresentou. Eu não compactuo com indícios de irregularidade. Acho que as pessoas que participam de irregularidades, elas têm que ser punidas. Eu acredito que sem apontar uma falha dela, cria-se um clima muito difícil. Agora, por isso eu vou tirar ela, eu penalizo ela por algo que não é responsabilidade dela. A quem interessa tirar a Graça Foster? O que tem por trás disso? Dilma Rousseff contou ainda que Graça Foster chegou a colocar o cargo à disposição por uma questão de bom senso, caso a situação prejudique o governo. Mas Dilma ressaltou que isso não será necessário. No final do evento, a presidenta chegou a comentar sobre a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba e disse que esse foi o maior acontecimento no continente americano. Ela destacou que o Brasil está em situação privilegiada por ter financiado a construção do Porto de Mariel, na ilha. Todos aqueles que falaram que a nossa visão de Mariel era ideológica, que a gente transferia dinheiro para Cuba, agora que os Estados Unidos reconheceu, parece que eles sancionaram também a legalidade do nosso empréstimo. É ridículo não ser capaz de ter autonomia num país dessa envergadura. Por que nós emprestamos? Porque a melhor forma de relacionar com Cuba não é o bloqueio, é o investimento. O Porto é o mais próximo da Flórida, ficou um must. Dilma afirmou que vai consultar o Ministério Público Federal sobre a conduta de cada um dos ministros que devem ser nomeados até a próxima semana. De Brasília, Sayonara. Portanto, Renato, você viu aí? Agora, dois reparos aí no que disse abrir. Presidente, primeiro, os Estados Unidos não reataram de relações diplomáticas de Cuba por causa do porto brasileiro. Segundo, o que se criticou, presidente, não foi o Brasil ter construído um porto em Cuba, não, mas foi ter construído um porto como nós não temos no Brasil. Quer dizer, o Brasil, os brasileiros elegem um presidente no Brasil para que ele construa as coisas aqui primeiro, resolva primeiro os nossos gargalos de infraestrutura. Agora, nós temos um governo que, ao invés de resolver os nossos problemas, está resolvendo o problema dos outros. Então, o presidente Dilma podia ser eleito presidente de Cuba, porque no Brasil nós não temos um porto como ela inaugurou em Cuba. Agora, os americanos não reataram relações diplomáticas por causa do porto brasileiro. Isso é uma piada, né?
presidente, mais uma vez, viaja na maionese. Isso é uma piada. É querer fazer de besta o brasileiro. Agora, né? a Graça Forte, o que é que ela fez? Omissão, presidente. Não é nada, não? Mas lembrando que elas são amigas. Você viu a charge aí do Sinfrônio? Falar em Sinfrônio, quero mandar um abraço pra ele, que ele sintoniza o programa também, Renato. Abraço pra ele. E ele colocou aí na charge o Vladimir Putin com o problema da Crimeia e a Dilma com o problema da Mocreia, que é a Graça Forte, né? O Sinfrônio botou. O problema do Putin é a Crimeia, né? E a da Dilma é a Mocreia, né? E a da Dilma é a Mocreia. Então, parabéns ao Sinfrônio por essa charge aí tão bem inteligente, né? E só abraçando também o Domingos Filho, que é o nosso ouvinte, o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, que é ex-vice-governador do Ceará, Domingos Gomes de Aguiar Filho. Ele recebeu ontem, Renato, em solenidade a medalha de sócio emérito da UMESC, que é a Academia de Letras dos Municípios do Ceará, honraria máxima da entidade em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Ceará como homem público. Portanto, Domingos Filho recebeu este prêmio ontem à noite. E o Sistema Único de Saúde vai oferecer, a partir de janeiro de 2015, o medicamento para o autismo, Renato, conhecido como risperidona. O remédio vai auxiliar na diminuição dos principais sintomas do autismo, como as crises de irritação, agressividade e agitação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm o autismo, sendo que no Brasil são cerca de 2 milhões de pessoas. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem, segunda-feira, o último dia dos trabalhos legislativos do ano, a proposta orçamentária para 2015. Deputados e senadores acolheram o substantivo apresentado pelo relator geral, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que negociou a redação do texto com os integrantes do colegiado, sendo aprovado por unanimidade. Antes do relatório final, a comissão havia aprovado em menos de 3 horas 10 relatórios setoriais, praticamente sem discussão. A proposta será colocada em votação no plenário do Congresso Nacional a partir de fevereiro do próximo ano, após a posse dos novos congressistas. E serão importados hoje, Renato, 427 novos agentes penitenciários. A solenidade de posse ocorre no Centro de Eventos do Ceará, logo mais às 9h30, com a participação do senhor governador Cid Ferreira Gomes. Com a posse destes novos agentes, o governo do estado convoca todo o cadastro de reserva do concurso público realizado em 2013. Parabéns à secretária também, Mariana Lobo, né, que está coordenando. Exatamente, tem feito um grande trabalho à frente desta secretaria. Secretaria de Justiça. Ao todo são 151 mulheres e 276 homens que serão lotados na região metropolitana e nas macro-regiões de Sobral, Ibiapaba, Sertão Central, Sertão dos Inhamuns, Baturité, Litoral Oeste, Leste Jaguaribe, Litoral Oeste, Cariri, Centro-Sul. Logicamente que os novos servidores já começam a trabalhar amanhã, dia 24 de dezembro. Portanto, o presente de Natal aí para aqueles que estavam esperando serem convocados. E aí a notícia é boa. Com os 427 novos agentes, o efetivo do estado chega a 2.178. Em 2007, este número era apenas 252 agentes penitenciários. Aumentou quase 2.000 agentes durante a gestão do governador Cid Ferreira Gomes. E o Tribunal de Justiça do Ceará condenou o Apvida a pagar R$15 mil de indenização por negar internação em leito de unidade de terapia intensiva para uma idosa. A decisão proferida no último dia 17 teve a relatoria da desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro. Segundo os autos, em 1º de agosto de 2006, a idosa apresentou problemas no coração e foi encaminhada à emergência do Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza. Durante o atendimento, Renato, sofreu 2 paradas cardíacas e precisou ser transferida para a UTI do hospital. O plano de saúde, Apvida, no entanto, recusou a internação na unidade de tratamento intensivo. Alegou que o contrato firmado entre as partes não cobria internação deste porte no período de carência de 24 meses. Portanto, o Apvida, que está crescendo assustadoramente, deverá pagar R$15 mil de indenização por ordem judicial. Mas temos informação, Renato. Nós vamos direto a Brasília, ao Congresso Nacional, porque agora pode se tornar lei. Quem descontar indevidamente salário de empregado, sem autorização, poderá pegar cadeia. Mas quem tem as informações é o repórter Francisco Coelho, direto de Brasília. O projeto de lei de autoria da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, altera o Código Penal para prever o crime de retenção indevida de salário.
pelo texto, o empregador que fizer a retenção ou desconto indevidamente em parte ou todo do salário dos empregados será punido com o pagamento de multas e até mesmo a prisão de 1 a 4 anos. Ana Rita destacou que a medida também tem o objetivo de acabar com o desconto no salário de trabalhadores vítimas de assalto no exercício da função. O nosso objetivo com o projeto é justamente assegurar a esses trabalhadores que são alvos de apropriação indébita dos seus próprios salários uma maior garantia, porque são trabalhadores que têm responsabilidades com as suas famílias e não podem, ao final do mês, ter salário retido, considerando que a empresa com a qual ele trabalha tem sido alvo de assaltos. A Constituição Federal já estabelece a retenção de salários como crime, mas a prática ainda não está regulamentada em lei específica. Para Ana Rita, a discussão do novo Código Penal não vai dificultar a aprovação do projeto. Eu acredito que não vai influenciar, porque o novo Código Penal me parece que não prevê nenhuma punição para esse tipo de situação. Então, o nosso projeto vem aperfeiçoar algo que já está em tramitação, mas caberá à Comissão de Constituição e Justiça fazer essa análise. A decisão terminativa do projeto cabe à Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Francisco Coelho. Renato, e a Prefeitura de Fortaleza vai fazer um empréstimo da ordem de 350 milhões de dólares, cerca de R$1 bilhão. Pra quê? O dinheiro será usado em obras de requalificação do centro de Fortaleza a partir da Praia de Iracema e Avenida Beira-Mar. E lembrando tem que limpar o centro, viu? O centro da cidade é uma sujeira, uma fedentina sem fim. Lembrando que o Salmito Filho é o grande responsável por esse projeto. Ele trabalhou durante 2 anos a Moda Mineira. Todo dinheiro que vier para resgatar o centro é bem-vindo. Porque o centro da cidade de Fortaleza, eu tive lá domingo, meu Deus do céu, é um retrato do abandono. Mas agora vai dar certo que o Salmito Filho está à frente aí para gastar bem o dinheiro. O prefeito já criou a coordenação ligada ao seu gabinete para controlar a aplicação dos recursos. E nós da imprensa vamos ficar de olho, até porque o centro de Fortaleza e as vezes mais praças aí estão totalmente abandonadas. É importante que a gente dê um crédito aí para o Roberto Cláudio, para que até o final do mandato dele consiga acertar essa questão da requalificação do centro de Fortaleza, com a luta também do vereador Acrísio Sena, que muito tempo usou a tribuna da Câmara Municipal para debater este assunto, Renato. E para concluir nosso trabalho, só lamentar aqui a morte de Joy Cocker, morreu aos 70 anos, o roqueiro mais famoso do mundo, né? Joy Cocker. E ele deixou aí saudade. Ele tem uma música dele que eu vou tocar aqui. Pois daqui a pouco você faz sua homenagem Joy a ele aí. Cocker. Lembrando aí que ele era um cantor britânico, né? De uma voz rouca e forte. Característica. Exatamente, o roqueiro que mais empolgou e mais levou público na história do rock. É o Joy Cocker. Exatamente. Ele morreu com câncer nos pulmões e, logicamente, que deixou 70 anos de história registrada no rock. Começou a tocar muito cedo e aí deixou milhões de fãs em todo o mundo, logicamente, que órfãos da música do rock. Portanto, essa é a informação. São 7h32. Daqui a pouco tem sessão plenária na Assembleia Legislativa com a presença do governador eleito, Camilo Santana, de todos os deputados daqui da casa e do governador Cid Ferreira Gomes, que deverá usar a tribuna a partir das 10 horas de hoje para fazer um balanço do seu governo e também desejar uma mensagem de Natal aos cearenses. Portanto, essa é a informação. Abraçando aqui Carlos Frederico Gomes, deputado Tim Gomes, o Goni Arruda, que está ainda cantando a felicidade aí do surf, que foi campeão mundial, e todos os amigos que se ligam na audiência do rádio. Você continua ligado com Renato Abreu, Jornal da Clube, da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu.